A economia do Brasil cresceu 1,9% nos 3 primeiros meses deste ano e somou 2 trilhões e 600 bi de reais. Esse resultado foi puxado principalmente pelo agro, que teve uma alta de 21,6%, a maior alta do setor desde 1996. Sobre esse crescimento, a gente conversa agora com a Rafaela Vitória, que é economista-chefe do Inter. Nossa analista de economia, Elaine Basti, também já está aqui dividindo tela comigo para participar da entrevista. Tudo bem? Obrigada, hein, pela gentileza de aceitar o nosso convite. Bom dia a vocês e bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Muito bom, obrigada, Rafaela. Isso deve-se a quê? Tudo bem, no Beabá a gente já falou que o agro puxou muito esse setor e tudo mais. Mas isso se deve a alguma medida, alguma mão política, alguma decisão econômica vinda de algum fator político? Ou a gente está falando de algo, sei lá, meio ambiente, natureza, haveria de ser assim mesmo, desse jeito, o número, principalmente pelo agro? O número surpreendeu, surpreendeu a todos, até a gente que tinha uma expectativa um pouco mais otimista que o mercado, de um crescimento de 1,5%. Acho que esse desempenho do agro foi bastante relevante. É atípico, não é sempre que a gente vê um setor da economia crescendo 20% em um trimestre, né? Então, eu acho que é importante destacar que é um crescimento muito robusto, mas também muito atípico. O agro teve condições muito favoráveis nesses últimos 2 anos, mas particularmente aí nos últimos 12 meses, isso reflete um pouco do que a gente viu no ano passado, num cenário internacional de commodities em alta, estimulou bastante essa produção, e a gente também teve aí o benefício de um clima bastante favorável que elevou a produtividade. Então, foi uma combinação desses fatores que levaram ao agro a ter esse desempenho tão forte. Mas o desempenho do PIB, ele foi muito positivo e acho que isso é muito bom para a economia de maneira geral, puxou alguns outros setores juntamente, né, transportes cresce, mas acho que vale lembrar que a gente está vendo um crescimento mais da oferta. Quando a gente olha o lado da demanda, o consumo das famílias, ele variou só 0,2%. Isso surpreendeu muitos economistas, surpreendeu até a gente aqui um pouco também, porque os estímulos que o governo vem dando desde o final do ano passado, desde o último governo, mas esse governo reforçou o aumento do salário mínimo, o aumento do programa Bolsa Família, isso tenderia a gente ver um consumo das famílias um pouco maior, e acho que esse consumo decepcionou. O que pesa hoje é a taxa de juros bastante elevada, a política monetária muito restritiva está fazendo esse contrapeso. Então, por um lado, o governo deu mais estímulos, por outro, os juros altos e o comprometimento de renda das famílias impediu aí um desempenho do consumo mais robusto no trimestre. Talvez essa seja a surpresa negativa do PIB. Pois é, e até confesso que a mim causou algum espanto, porque a gente noticiou muito, por exemplo, seca no Rio Grande do Sul. O problema das lavouras no Rio Grande do Sul, né? Mas a gente está falando de alguns produtos específicos, a gente está falando de soja, também de milho, se eu não me engano, a Ilane vai participar aqui da conversa e acrescentar, que são produtos diferentes. O Sul também produz soja, por exemplo, mas tem uma frente grande ali com arroz, com maçã, com outros produtos. Enfim, fantástico analisar esse cenário. Elaine Basti, por favor, chegue mais na conversa. Rafaela, bom dia, obrigada por você estar aqui. Queria saber de vocês se vocês já estão revendo a projeção do PIB para este ano, porque, enfim, o mercado, na média, estava em 1,3, o governo, o Ministério da Fazenda em 1,9, e eu já tenho visto aqui revisões para acima de 2%. Bom dia, Elaine. Sim, eu acho que naturalmente essa surpresa positiva já coloca uma elevação maior na expectativa. A gente tinha 1,5, só com essa alta maior, a gente agora olha mais ou menos 1,7. Se a gente fizer a conta do carrego estatístico, né, se o PIB não crescer mais nada ou também não cair nos próximos trimestres, esse crescimento pode ser sim acima de 2. Mas a gente vai ter alguma cautela. De novo, a demanda, o consumo está fraco. E um outro dado do PIB que surpreende de maneira negativa é o investimento. A formação bruta de capital fixo, como é medida pelo IBGE, que são os investimentos, tiveram queda de 3,4% no trimestre. O investimento é muito afetado pelos juros altos. Esse baixo investimento, a gente não tem uma perspectiva de uma recuperação. Máquinas, equipamentos, o próprio agronegócio, que teve um desempenho muito bom, hoje com as commodities em queda, vai ter menos estímulo para a produção nos próximos trimestres. Então, a gente tem uma certa cautela em fazer revisões altistas para o PIB, mas, de certa maneira, sim, dá um viés um pouco mais, eu diria que entre 1,5 e 2,
a gente está um pouco mais próximo de 2 do que de 1,5, mas a gente vê com muita cautela esse cenário que está revertendo com commodities em queda e taxa de juros ainda muito alta. Rafaela, eu vou pegar uma informação sua para contrapor com uma pergunta. Você disse que se a queda no investimento, né, é afetado pelos juros altos, e a gente está falando de uma reação em cadeia, esse resultado do PIB pode trazer uma segurança para que dê um embasamento para uma decisão futura do Banco Central de queda de juros, para que, consequentemente, reflita, né, num aumento dos investimentos? Posso pegar um gancho aqui Por favor, querida. Também? Aqui é pague um, leve dois, a gente está junto. Falando em juros também, Rafaela, queria entender assim, os últimos índices de inflação que a gente viu aí, inclusive PCA 15 aí, estão mostrando uma desaceleração, IGPM veio negativo, né? Então, pegando carona aqui com a Elisa, queria entender se há espaço aí para queda dos juros básicos da economia e se vocês acreditam que deve acontecer já em agosto. Sim, então, respondendo diretamente a pergunta, mas eu acho que esse é uma ótima discussão, porque, a princípio, quando a gente olha um PIB robusto, dá a entender que a economia está aquecida e você deveria ver os juros altos por mais tempo, né? Economia aquecida, mais inflação, então não haveria espaço para a taxa de juros. Então, o número por si, ele daria essa primeira análise. Mas, quando a gente olha, né, os dados qualitativos do PIB, a gente vê exatamente o oposto, né? É um PIB que cresceu de maneira muito forte, mas baseado na oferta, né? Então, quando você tem crescimento de oferta com demanda que não caiu, mas ficou paralisada, significa que você não tem essa pressão inflacionária na economia. Então, na verdade, até muito do que se preocupava no começo do ano, que eram esses estímulos fiscais, que poderiam pressionar a inflação, e com isso a gente viu esses adiamentos de queda de juros para o segundo semestre, a gente não viu isso na prática. Então, para o Banco Central, para a política monetária, o PIB foi uma boa notícia, apesar do número muito robusto, o fato do consumo não estar praticamente crescendo, né, 0,2 é uma variação muito baixa, mostra que você não tem uma pressão pelo lado da demanda, e isso sim abre espaço para um corte de juros. A gente fala que esse PIB foi deflacionário, né, que é um PIB que cresce muito pelo lado da oferta, mas sem uma demanda muito aquecida. E eu vou acrescentar aqui os dados de emprego que a gente viu ontem, né, do CAGED e da PNAD, confirmam, os dados já são de abril, mas eles confirmam esse cenário de que a demanda, o emprego, está realmente arrefecendo. A gente vai ver queda de inflação, a gente também já reviu a inflação preliminarmente essa semana. A gente espera aí um IPCA mais próximo de 5,30 para o final do ano. Então, esse dado de consumo e de demanda mais fraco, a gente vai continuar vendo essas revisões de expectativas. E, Elaine, eu acho que essas revisões de expectativas para baixo vão ser a chave para o Banco Central mudar o tom da política monetária na reunião de junho, um comunicado mais leve, e a gente pode ver, sim, uma queda de juros em agosto. Pois é, interessante até acrescentar para você uma pergunta, porque a gente tem visto, né, uma série de índices de inflação vindo abaixo das expectativas de mercado, como o IPCA 15, que desacelerou na primeira quinzena de maio. O IGPM, essa semana, né, Rafaela, veio mais uma vez negativo em maio, já com queda de 4,5% nos últimos 12 meses. Enfim, esses índices de inflação têm vindo carregados de alguns bons sinais. De que maneira isso afeta a taxa Selic, né? E para quando vocês esperam o início da queda da taxa básica de juros da economia? Exatamente. Esses dados recentes de inflação mostram essa economia que cresceu muito pelo lado da oferta, né? Então, a oferta que ficou muito estrangulada ao longo da pandemia. Então, a gente teve uma normalização das cadeias, talvez essa normalização agora tenha tido um certo exagero para cima, então acabou se produzindo mais, os preços, né, de commodities incentivaram essa produção em excesso. Então, hoje a gente vê nos IGPs, né, o IGPM negativo mostra um pouco desse excesso de oferta que a gente tem em bens industriais e agrícolas, né? Isso tende a passar para o consumidor, então o IPCA começa também a mostrar uma tendência de queda importante para a política monetária, e é o que a gente deve continuar vendo aí nos próximos meses. A gente tem também uma sazonalidade, então o primeiro trimestre veio um IPCA mais forte, em geral é o que acontece, né? A gente tem uma sazonalidade na inflação no Brasil, mas obviamente que aquilo dá um incômodo, a política monetária está restritiva,
então a gente agora começa a ver essa tendência de queda se consolidando e abrindo espaço para o corte de juros no segundo semestre. Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, muito obrigada, pela gentileza da entrevista. Um abraço, bom dia.